Olá, colegas. Meu nome é Vitória da Costa Caruso, sou advogada aqui no Distrito Federal. Eu sou graduada em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. Eu sou pós-graduanda pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A pesquisa que eu aqui hoje apresento se intitula A Invisibilidade da Adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação no Distrito Federal, Brasil. A presente pesquisa objetiva analisar o panorama que envolve o cumprimento da medida socioeducativa no Distrito Federal, especialmente no tocante a adolescentes do sexo feminino. Inicialmente, analisam-se as disposições legais e também constitucionais sobre o assunto, que visam tutelar e até proteger o jovem ou adolescente que pratica um ato infracional. Em seguida, através de uma revisão bibliográfica e de estatísticas existentes sobre as internas, traceja-se um perfil dessa jovem mulher que enfrenta a medida socioeducativa no Distrito Federal, o que a levou até ali, a sua relação com seu corpo, com sua sexualidade e também com as drogas. A partir de então, propõe-se a análise qualitativa de pesquisas que concretizam a narrativa das meninas internas e as percepções delas próprias sobre suas rotinas e sobre a estrutura em que se inserem. Finalmente, a pesquisa se dirige à análise, também a partir de dados disponíveis na literatura pertinente, dos reflexos da internação na vida das adolescentes após o cumprimento da medida, especialmente relacionada com o encarceramento enquanto adultas. Ou seja, em que medida o Estado, enquanto garantidor e responsável por essas jovens, oferece durante a internação alternativas ou qualquer perspectiva de mudança. Bom, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, e também a Constituição Federal, eles estabelecem um tratamento diverso ao menor de 18 anos. É uma abordagem regrada pela doutrina da proteção integral, em que os interesses da criança e do adolescente são centrais, devendo ser garantidas as condições adequadas para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Considera-se, para tanto, a criança pessoa menor de 12 anos, ou seja, até 12 anos incompletos, e adolescente a pessoa com 12 até 18 anos de idade. A criança e o adolescente não praticam crime, pois elas são inimputáveis. Ao invés disso, elas praticam atos infracionais, que são análogos ao crime. Ao adolescente que pratica o ato infracional, são impostas medidas socioeducativas, entre elas a de internação em estabelecimento educacional. A natureza jurídica da internação é sancionatória, como uma resposta social ao cometimento de um ato infracional. No entanto, não se deve perder de vista a ratio do ECA, de promoção do desenvolvimento e integração social do jovem e garantia, como já mencionado, de seus direitos individuais e sociais. A realidade que se observa, no entanto, é muito diversa daquela pretendida e, na verdade, não proporciona a integração social desejada, aproximando-se muito mais à perspectiva meramente punitiva. É, em verdade, uma cadeia para menores. Essa perspectiva é especialmente perversa quando analisada sob o recorte do feminino. As adolescentes possuem particularidades que são sonegadas pelo sistema, como a gravidez, o abandono parental, a exploração sexual, o relacionamento sexual precoce e tantos outros aspectos. No Distrito Federal, a medida de internação das jovens mulheres era cumprida na unidade de internação de Santa Maria até 2020, o ano atual, em que passou a ser cumprida na unidade de internação do Gama, ou seja, as meninas foram transferidas. Segundo dados divulgados em 2019 pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, o Distrito Federal contava com 7 unidades de internação, 8 agora com a unidade de internação do Gama, inaugurada em 2020. Uma delas é destinada ao atendimento das meninas. O perfil das internas
ele é relativamente uniforme. A maioria está ali por tráfico de entorpecentes ou por homicídio. A maioria delas também está compreendida entre os 15 e os 17 anos, possuem renda entre 1 e 2 salários mínimos, se autodeclaram negras e abandonaram a escola em algum ponto. Mas mais que números, as principais informações sobre as meninas podem ser obtidas através de seus relatos, que envolvem interações sexuais precoces, relações familiares instáveis, vida doméstica violenta e contato próximo com traficantes e usuários de drogas ilícitas. Especialmente no tocante à relação da menina com seu corpo e sua sexualidade, percebe-se que esse é um aspecto especialmente impactante na vida dessas jovens. A lógica de controle social sexualizada dos corpos femininos permeia a vida dessas meninas desde jovens e as condiciona desde muito cedo ao poder patriarcal. A partir das narrativas coletadas com as meninas internas no DF e colacionadas especialmente nos relatórios da professora Diniz e Mello, observa-se que a relação entre elas e seus corpos foi de objetificação precoce. Muitas relatam que sofreram violência sexual na rua ou até no ambiente doméstico. Muitas outras relatam relacionamentos com maridos, ou seja, companheiros sexuais com quem se divide o ambiente doméstico, frequentemente homens mais velhos. A associação a esse marido traz benefícios práticos importantes para a jovem, principalmente a proteção contra o estupro e o respeito dos demais homens ali presentes e de relacionamento constante delas. A sujeição à figura masculina é uma questão realmente de sobrevivência. Contudo, o relacionamento e o envolvimento sexual precoce traz consequências, como a gravidez e a consequente responsabilização pelos cuidados com o filho. Ademais, a adolescente, ela se vê como imersa na vida proporcionada por esse marido, seja de envolvimento no tráfico de drogas, seja também em desavenças pessoais que as levam, inclusive, ao cometimento de crimes violentos em nome do marido. Tudo isso, na vida de uma adolescente já marginalizada, a afasta cada vez mais daquele ideal de proteção estatal. Bom, os atos infracionais mais comuns, como já mencionado, são aqueles que envolvem o tráfico de drogas. O contato com as drogas para essas meninas se dá muito cedo, seja através de um familiar ou mesmo do marido. Outras vezes acontece na rua, através de amigos ou conhecidos. É certo que o consumo de drogas é muitíssimo comum entre as internas, havendo narrativas de início dessas práticas de consumo com apenas 10 anos. Mas além disso, elas relatam ter encontrado na venda das drogas uma emancipação financeira, ou seja, com o dinheiro que elas conseguem com o tráfico, podem satisfazer seus desejos próprios de consumo ou ainda suprir as expectativas nutridas pelo marido. A professora e antropóloga Débora Diniz, da UNB, entende essa situação como uma forma perversa de trabalho infantil. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, editou enunciado sumular no qual se prevê que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. De fato, raros são os casos em que a menina interna não sofreu antes outras medidas socioeducativas em meio aberto. No entanto, sua própria rotina, sua própria vida torna extremamente difícil que ela se afaste do mundo das drogas, aquele que é a fonte do seu sustento, aquela que é a atividade típica do seu marido ou até a atividade típica do local em que se vive. Assim, é muito comum que a menina siga o itinerário punitivo e venha a ser posteriormente internada.
A estrutura carcerária propriamente dita no Distrito Federal, especialmente referindo-se a Santa Maria, onde foram realizados a maior parte dos estudos e onde estavam internadas as meninas entre 2014 e 2020, assemelha-se muito a realmente um presídio. Os quartos são como celas, as agentes se intitulam como tais e o tempo de lazer é extremamente regrado. Não se observa uma estrutura para crianças como berçários, brinquedotecas ou creches, o que afasta o relacionamento da adolescente com sua família. O oferecimento de educação para as internas é muitíssimo precário, sendo frequentemente suspenso por falta de pessoal ou ainda tendo sua carga horária reduzida. O oferecimento de livros, assim, passa a ser o maior passatempo e também a principal fonte de informação dessas meninas. Indubitavelmente, o cárcere, aqui entendido de seu lato sensu, como aquele em que abarca também a medida socioeducativa de internação, tem um caráter androcêntrico, ou seja, foi concebido, foi pensado para homens. Quanto à mulher, o sistema criminológico e carcerário é frequentemente silente. Historicamente, o feminino foi associado àquela passividade e, por isso, mulheres que fogem desse padrão são duplamente segregadas e estigmatizadas. Não apenas descumpriram a lei, mas descumpriram também o que se espera de uma mulher. E essa desaprovação, essa rejeição, ela já é experimentada desde cedo pelas internas, que não deixam de ser adolescentes. Enfim, no que diz respeito aos reflexos a posteriori, ou seja, após o cumprimento da medida, o movimento natural posterior não apresenta perspectivas animadoras para essas adolescentes. Para grande parte delas, a unidade de internação é um preparatório, uma etapa que se conclui para o avanço a uma próxima, qual seja a do cárcere. Outro caminho muito comum que trilham as meninas é a da gravidez precoce, muitas vezes solitária, porque elas engravidam dos maridos que ou já foram encarcerados ou ainda continuam nas atividades de tráfico de drogas. Algumas outras vezes, a realidade da prisão e da maternidade se confundem, o que torna a vida das meninas ainda mais delicada. A internação, portanto, não oferece grandes perspectivas de mudança para as adolescentes. O fim da medida significa o retorno a um status quo ante e o prosseguimento na tão comum marcha fúnebre que é o encarceramento enquanto adultas. Por fim, a realidade que se observa na prática do cumprimento da medida socioeducativa de internação, especialmente no Distrito Federal, que foi analisado na presente pesquisa, é muito dispar daquela intencionada e anunciada no ECA e também na Constituição Federal, que prioriza a tutela dos interesses do adolescente e a proporção de seu desenvolvimento físico e mental. Ela é uma realidade que se afasta dessas perspectivas e combina gênero, etnia e outras fontes de subordinação para alargar ainda mais o precipício entre as jovens internas e a sociedade, que as repele e as marginaliza. A estrutura de internação das jovens mulheres no Distrito Federal se afasta, portanto, da concepção de educação e se aproxima do ideário punitivista de manutenção da ordem social por meio do afastamento daqueles seres danosos. E tratar essas jovens meninas provenientes de uma estrutura familiar e social já desbalanceada, frequentemente sem apoio institucional e forçadas a crescer muito precocemente, traz efeitos perversos que desaguam, em última análise, em seu encarceramento enquanto adultas, cumprindo assim o ciclo de sujeição ao Estado enquanto agente punitivo, que pouco oferece para que as meninas busquem outros caminhos, infelizmente. Assim eu termino a minha apresentação, eu me deixo à disposição para eventuais dúvidas, debates,
críticas que serão sempre muitíssimo bem-vindos. Obrigada.